Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 14 para 21 dias de jejum e oração para avivamento pessoal. E nós vamos começar a avançar num tema importante aqui dentro do nosso devocional, que está ligado à comunhão com Deus. Já aprendemos que o nosso Deus é santo, que devemos viver em santidade, que devemos colocar a nossa vida perante Ele, devemos renunciar, enfim, elementos que vão trazer para cada um de nós mais perto do Senhor, em uma comunhão com Ele, para que a gente possa viver o tema, né? Começar um propósito para caminhar em direção a esse tema, que é o avivamento pessoal, uma transformação pessoal, numa intimidade mais profunda dentro do propósito do Senhor. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a oração, os elementos da oração. Paulo fala em Efésios capítulo 6, depois que ele faz uma descrição da batalha espiritual, da importância, né, da armadura, ele fala orar sem cessar, ele fala sobre orar por ele, né, pelo ministério. E aí ele diz assim, capítulo 6, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas, tendo isto em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então aqui Paulo reforça o conceito da oração, ele já está falando antes sobre oração. Ele fala, orem no Espírito. Então esse Espírito está com letra maiúscula no texto original. O que isso quer dizer? É você orar com a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele nos direciona na oração, né? Que existem pontos da oração que precisam de uma direção de Deus para a gente ser mais específico, para a gente acertar melhor o alvo. Existem coisas que eu vou falar para você aqui hoje, são coisas que nós vamos procurar fazer. Isso é do nosso entendimento, é por isso que ele fala tendo isso em mente, né? Quer dizer, também tem a nossa parte, mas tem a parte que é a parte sobrenatural. Mas a gente vai aprender mais sobre oração, não somente hoje, um pouco mais à frente, para a gente entender essa questão. Amanhã vamos falar um pouco sobre a intimidade com Deus para a oração, mas hoje vamos falar sobre os elementos da oração. Vamos começar, como diz, do começo, né? Do básico. Para muitos de vocês isso é comum, já fazem isso naturalmente, às vezes as pessoas nem percebem que já fazem isso. Que já fazem há tanto tempo, já está como um hábito em nós. Agora, muitos irmãos estão aprendendo, gente nova chegando, irmãos novos chegando, e é importante você pontuar algumas coisas que ajudam a todos a terem uma qualidade na oração. Então, alguns elementos importantes da oração. Primeiro, confissão. Sempre quando você for diante do Senhor para orar, vai separar um tempo para oração, né? Comece com confissão. Por que comece com a confissão? Porque nós já aprendemos aqui que o pecado nos separa de Deus. Aprendemos que todos somos pecadores. Aprendemos que há um caminho para o perdão, que é o sangue de Jesus. Então, logicamente, devemos evitar o erro, evitar o pecado. Mas como somos falhos, em algum momento nós erramos, né? Então, sempre quando você vai a Deus, vá com o coração aberto, disposto a abrir o seu coração e dizer realmente sobre você. Tem muita gente que fica se escondendo como se fosse possível esconder de Deus. Gente, no Salmo 139, Davi fala que se você fizer uma cama no inferno, você não esconde dos olhos de Deus. Você pode ir para qualquer lugar, não existe lugar, né, no universo, em qualquer lugar, que Deus não possa ver você. Então não adianta tapar o sol com a peneira. Então vá diante de Deus, com o coração aberto, comece com confissão. Senhor, me perdoe porque talvez eu falei isso, falei aquilo, fiz isso, agi de certa forma, agi impensadamente, ou fiquei nervoso, ou fiquei chateado. Me perdoe. Se é preciso perdoar alguém, declare antes até mesmo de falar com alguém, ou se for preciso falar com alguém, mas primeiro declare isso diante do Senhor, né? Nós às vezes pecamos com
não só daquilo que fazemos, às vezes do que não fazemos, que é o chamado pecado de omissão. Eu deveria ter feito e não fiz. Enfim, vá com o seu coração aberto. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados. Se, quer dizer, precisamos confessar, já estudamos isso anteriormente, né? Então, devemos confessar os nossos pecados. Depois, separe um momento para louvor. Adore o Senhor. Diga o quanto Ele é especial, quanto você o ama, quais são os motivos pelo qual você o ama também, né? A gente ama a Deus porque Ele é Deus, mas também nós temos muitos motivos para adorar. Então, faça um louvor, uma adoração, né? No Salmo 34, Davi diz: bendirei ao Senhor, né? Bendirei, quer dizer, eu vou... como é que eu posso usar o termo aqui? Eu sempre vou falar das obras, né? Em todo o tempo, né? O seu louvor vai estar nos meus lábios continuamente. Depois você vai para a petição. O que é a petição? Quando você pede, faz seus pedidos por outras pessoas, por você, né? Quando fazemos pelos outros, a gente costuma chamar isso de intercessão, né? E o próprio Jesus falou que a oração, o contexto da oração é um contexto também de pedir. Tem gente que fala assim: não vou pedir nada, né? Tem canções que falam: não vou pedir nada. Não há problema em pedir. O problema é das pessoas que só pedem. Mas pedir não é errado, né? Jesus disse assim em Lucas 11:19: por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Então, podemos e devemos pedir também, tá? E por último, agradecimento. Esse agradecimento, ele é muito importante. Primeiro, porque você reconhece que é Deus que está agindo, que vai começar a agir em algo. E o agradecimento também é um ato de fé, porque eu vou agradecer por algumas coisas que até eu não recebi ainda. Eu acabei de pedir. E por que eu agradeço? Porque eu creio que Deus é fiel e vai cumprir. Então é importante que você entenda isso. Então, louvor, né? Adoração, faça seus pedidos, né? Agradeça, mas sempre comece com confissão. Então, repetindo: confissão, louvor, petição e agradecimento. Vamos orar? Vamos? Então, declare para Deus que você deseja ter uma vida profunda de oração. Peça para o Espírito Santo lhe ajudar a orar. Nós já vimos aqui no texto que o Espírito Santo nos ajuda a orar. E outra coisa, peça pelos governos estaduais, pelos governadores, para que eles vivam debaixo da direção de Deus e todos os seus comandados. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesse nosso 14º devocional. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, estamos aprendendo um pouco mais sobre a importância da oração. Sabemos que também não podemos agir de qualquer forma, devemos ter um tempo, devemos estar na Tua presença com dedicação, com carinho. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida profunda de oração. Espírito Santo, nos ajude a orar melhor. A Tua palavra declara que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós oraremos com o Espírito, mas também oraremos com a nossa inteligência. Ajuda-nos, Senhor, a ter a sensibilidade para a oração, a sensibilidade do Espírito Santo, para orarmos por coisas que sabemos e também para orarmos por coisas que o Senhor vai trazer direção para nós. O importante é que tenhamos uma vida de oração na Tua presença. Pai, também nós queremos abençoar, meu Deus, os governadores de todos os estados, os seus secretários, todos os seus comandados, os projetos, os planos, que sejam para o bem do povo, para cuidar das pessoas, para proteger as pessoas, para suprir as pessoas nas suas necessidades. Nós te pedimos, Pai, traz transformação nos ambientes de governo. Pai, em cada estado nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um abraço e com a graça de Deus nos encontraremos amanhã para o nosso 15º devocional. Fiquem com Deus.